O Rafale repensa o que um Renault maior deveria ser. Este SUV coupé do segmento D traz estilo e engenhosidade para o desafio de atrair clientes que normalmente escolheriam alternativas de marcas premium. É uma tarefa difícil, mas este concorrente gaulês traz detalhes interessantes. O Rafale é um tipo de Renault maior e mais estiloso. Aqui vamos dar uma olhada mais de perto nesse concorrente híbrido. Em termos automotivos, não há muita coisa mais francesa do que um Renault grande e, tradicionalmente, a França tem sido praticamente o único lugar onde você provavelmente veria algo assim. Nesta nova era eletrificada, porém, a marca gaulesa foi encorajada a tentar novamente um modelo de segmento maior e aqui está ele, o Rafale. Ao contrário de alguns outros modelos recentes rivais da Renault, ele não é totalmente elétrico. Na verdade, a maioria das vendas será da versão híbrida convencional que você nem pode recarregar na tomada. E na verdade, não é um modelo tão grande do segmento D, pois é baseado no crossover Austral, mas com o estilo do menor Arcana, como um SUV coupé. Certamente é um carro de linhas fluidas e bastante aerodinâmico. Daí o nome, que em francês faz referência à energia natural movida pelo vento e à aeronáutica. O Caudron Renault Rafale, fabricado pela Renault em 1934, atingiu o recorde de 277 milhas por hora. Quase um século depois, esse sucessor automotivo daquele design não vai bater nenhum recorde de vendas, mas é um componente fundamental no plano abrangente Renault Lution do ex-chefe do grupo Renault, Luca de Mel. O design foi obra do ex-chefe de design da marca, Gilles Vidal, e tinha como objetivo definir o tema de estilo para toda uma nova geração de Renaults. Agora você pode saber mais sobre esse tipo de carro baixando o aplicativo Car and Driving e, se o seu interesse for especificamente no Rafale, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. Todo Rafale tem motor a gasolina 1.2 de 3 cilindros, disponível em duas versões distintas. A maioria dos modelos será vendida como híbrido completo, com motor de 68 cavalos nas rodas dianteiras. Ele está entre o motor e o câmbio automático de 6 marchas, com 4 convencionais e 2 elétricas. Há outro motor elétrico de 33 cavalos que atua como gerador e auxilia o motor a gasolina quando preciso. O sistema de transmissão inclui uma bateria de 2 kWh sob o assento do motorista, permitindo condução elétrica por curtas distâncias. E a potência total do sistema é de 200 cavalos. O motor acelera de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos. Há 4 modos de condução Multisense: Eco, Conforto, Esporte e Pessoal. Se você não escolher a versão básica, a Renault inclui o sistema 4Control, que adiciona 7 kg ao Rafale, mas proporciona raio de giro de 10,4 metros em baixas velocidades e melhora a estabilidade em curvas até 50 km/h. Se você quiser seu Rafale na versão hiperíbrida 4x4 com 300 cavalos de potência, topo de linha, plug-in híbrido, como está sendo apresentado aqui, você recebe um currículo técnico e tanto. Este veículo elétrico híbrido plug-in utiliza o mesmo conjunto motriz do Rafale híbrido, porém adiciona um turbo ao motor 1.2 e combina o motor dianteiro a um elétrico extra de 132 cavalos vapor na traseira, formando o sistema 4x4 anunciado. Juntando todos esses componentes, são 300 cavalos de potência. O conjunto motriz usa uma bateria maior, de 22 kWh, que pode ser recarregada na tomada. Com carga total, o carro percorre até 62 milhas em trajetos urbanos só com energia elétrica. Para economizar, há 3 modos veículo elétrico: híbrido, elétrico e e-Save. E quando não se preocupa com isso,
Com o motor ligado, o 0 a 62 nmph neste hiperíbrido é feito em 6,4 segundos. Há também um modo extra de condução Multisense, neve. Aqui estamos testando o Rafale hiperíbrido 4x4, modelo de 300 cavalos, em sua versão topo de linha Atelier, na qual ele recebe uma calibração específica Alpine para as barras estabilizadoras, os amortecedores, as molas e o controle de chassi, que permite ajustar os parâmetros do sistema de direção nas 4 rodas do carro através de 3 configurações: conforto, dinâmico e esportivo. Este Atelier é o único Rafale com amortecimento adaptativo. A Renault chama isso de suspensão ativa. Aparentemente, 10 engenheiros passaram 3 anos desenvolvendo isso, e de fato há um refinamento real na forma como este carro lida com superfícies irregulares. Este Rafale se apresenta como um daqueles modelos SUV coupé de tamanho médio e foi o primeiro carro atribuído ao ex-chefe de design da Renault, Gilles Vidal. Era para ser um projeto totalmente novo, mas será que só nós percebemos algumas semelhanças com o 408 da Peugeot? Antes de sua passagem pela Renault, a Peugeot foi o empregador anterior de Vidal. Mas há bastante da mais recente linguagem de design da Renault aqui, além de alguns detalhes realmente encantadores. Esqueça os modelos realmente grandes da Renault com os quais você pode ter crescido. Este é um concorrente de segmento com proporções mais modestas, baseado em uma versão alongada da habitual plataforma Common Model Family CD da marca. O Rafale mede 4.710 mm de comprimento, 1.860 mm de largura e 1.610 mm de altura. A linha do teto curvada o faz parecer mais compacto e o para-brisa inclinado a 17 graus adiciona um toque esportivo. As rodas são grandes, com aros de 20 polegadas nos modelos e 21 polegadas na versão topo Artelia. A primeira coisa que você provavelmente vai notar é essa grade dianteira única, fabricada com peças anguladas em forma do emblema da Renault, que normalmente parecem se mover conforme você as observa de diferentes ângulos. Quase tão chamativa quanto isso é a assinatura dos faróis, com suas luzes diurnas em formato de bumerangue. A traseira é elegante, com lanternas de LED finas e o nome Rafale em itálico sob o losango da marca. Todos os modelos têm o spoiler de teto flutuante, mas, de forma irritante, não há limpador traseiro. Hora de dar uma olhada por dentro. A Renault ainda não conseguiu criar um interior realmente premium, mas este é um avanço em relação ao interior do modelo Austral, no qual ele se baseia, graças a algumas superfícies extras de toque macio. E o uso de alguns materiais bastante surpreendentes, como ardósia e cortiça escurecida. Os bancos envolventes são exclusivos e bastante únicos, com elementos iluminados. E claro, há muita tecnologia de telas, com um painel de instrumentos de 12,3 polegadas e uma tela central de 12 polegadas que roda software desenvolvido pelo Google. O teto panorâmico de vidro Solar Bay é um destaque nas versões mais sofisticadas da cabine e impressiona pelo tamanho. Com 1.470 mm por 1.117 mm por 1.117 mm. Isso aumenta o espaço para a cabeça na cabine. Com 29 mm na frente, utiliza a tecnologia Ampliski de cristal líquido em polímero para escurecer o vidro em 4 modos. Essas funções aceitam comando de voz e o vidro escurece ao sair do carro. O console central possui tampa deslizante que prioriza os porta-copos ou o compartimento inferior. O porta-luvas é um pouco comprometido em tamanho por causa da caixa de fusíveis, mas você tem essa caixa útil com tampa entre os bancos e grandes compartimentos iluminados nas portas, além de um compartimento superior para óculos de sol com um espelho curvo prático para você poder ver o que as crianças estão fazendo no banco de trás.
O teto inclinado indica que o espaço traseiro pode ser apertado. Vamos conferir. Na verdade, o espaço para a cabeça não é tão ruim, ajudado por esse teto de vidro solar, se ele estiver instalado na versão que você escolheu, o que melhora o espaço para a cabeça aqui atrás em 10 milímetros. Como resultado, há até 890 milímetros de espaço para a cabeça, então mesmo adultos de 1,80 m devem ter espaço de sobra. Com entre-eixos de 2,74 metros, este modelo oferece bom espaço para as pernas e 302 milímetros de raio de joelho no banco traseiro. O que é decepcionante, porém, é que este Rafale não possui a base do banco deslizante que você talvez esperasse, já que ela está presente nos modelos menores da marca, o Captur e o Symbioz. Mas, se você evitar a versão básica, seus passageiros traseiros terão o engenhoso apoio de braço traseiro, com armazenamento para tablets, saídas USB e suportes de tela retráteis. Há bolsos nos encostos dos bancos, 2 portas USB, um túnel central bem plano e também luzes de leitura no teto. Vamos terminar dando uma olhada na área de bagagem, que pode ser acessada por meio deste porta-malas com abertura elétrica, desde que você não escolha a versão básica. O porta-malas da versão híbrida completa tem 627 litros mais, 88 sob o assoalho. No híbrido plug-in, são 539 litros e não há compartimento extra, o que dificulta guardar os cabos de carregamento. Com o banco traseiro rebatido, o híbrido completo chega a 1.914 litros, incluindo o espaço extra, enquanto o híbrido plug-in alcança 1.826 litros. No verão de 2025, a Renault precificava o Rafale a partir de pouco mais de 37 mil libras na versão híbrida E-Tech de 200 CV acabamento Tecno. Por cerca de 3 mil libras a mais, a versão intermediária Tecno Esprit Alpine oferece visual mais esportivo. Já o modelo topo de linha Iconic Esprit Alpine custava 42.500 libras. Optamos por testar a versão híbrida plug-in Hyper Hybrid 4x4 de 300 cavalos com preço a partir de 43.500 libras na época, disponível nas configurações Tecno Esprit Alpine e Atelier Alpine. A Renault não teme cobrar caro por este carro, mas oferece bastante equipamento em toda a linha. Até a versão básica Tecno traz rodas diamantadas pretas de 20 polegadas, antena barbatana de tubarão, faróis automáticos com ajuste de facho e iluminação dianteira em LED com assinatura visual. Lanternas traseiras em LED com efeito MOI e limpadores de para-brisa automáticos, além de entrada sem chave e alarme. O interior se destaca por um painel de informações ao motorista de 12,3 polegadas e uma tela Open R-Link de 12 polegadas, com sistema de áudio Arcamis de 6 alto-falantes e serviços Google integrados, além de carregador de celular sem fio. A lista de equipamentos de série continua. Com espelho retrovisor interno sem moldura e eletrocrômico, ar-condicionado automático de 2 zonas, vidros elétricos com função 1 toque, apoio de braço central deslizante, retrovisores externos elétricos rebatíveis e aquecidos, alavancas para frenagem regenerativa, assistente de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré e um amplo portfólio de sistemas avançados de assistência ao motorista. Para o tipo de Rafale que a Renault realmente quer te vender, você deve evitar a versão básica Tecno e começar sua busca por uma das versões com o emblema Alpine. Todas elas equipadas com o avançado sistema de direção nas 4 rodas 4Control da marca e com um visual muito mais esportivo por dentro e por fora. Agora, essas versões começam com um modelo de 200 cavalos de potência, trazendo o acabamento intermediário Tecno Esprit Alpine, que inclui rodas de liga leve, Castellet de 20 polegadas com acabamento diamantado preto e verniz escurecido, estilo exterior
Esprit Alpine, faróis de LED Matrix Vision, porta-malas com abertura elétrica e controle de cruzeiro adaptativo. O interior do Tecno Esprit Alpine recebe acabamento interno Esprit Alpine com estofamento em alcantara, tecido emborrachado premium bancos dianteiros, elétricos com função de massagem para o motorista, para-brisa aquecido, head-up display e o engenhoso apoio de braço traseiro giratório da Renault. Para luxos de verdade no Rafale, é preciso o acabamento sofisticado Iconic Esprit Alpine, com destaque para o teto solar panorâmico Solar Bay da Renault. Além disso, essa versão também adiciona um sistema de áudio premium Harman Kardon, com 12 alto-falantes, estacionamento sem as mãos e uma câmera 3D de visão 360 graus. Agora, este modelo topo de linha Atelier Alpine Hyper Hybrid vem com grandes rodas Chicane Black Diamond Cut de 20 e 1 polegada suspensão ativa, e pode ter uma versão preta do aerofólio flutuante do carro. Ele recebe uma calibração específica Alpine para o sistema de controle total, as barras estabilizadoras, os amortecedores e as molas. E quanto ao pacote de segurança do Rafale? Ele traz todos os itens comuns, sistema de frenagem de emergência ativa que detecta pedestres e ciclistas, atua em cruzamentos e um conjunto completo de recursos de faixa, como alerta e assistente de permanência e mudança de faixa, além de assistente de emergência para permanência. Conta ainda com reconhecimento de ponto cego, placas de trânsito com alerta de velocidade, alerta de tráfego cruzado traseiro, atenção do motorista e frenagem para múltiplas colisões, reduzindo as chances de novos impactos após uma batida. Além disso, você tem todos os airbags tradicionais ligados a um sistema similar. Obviamente, não é possível carregar a versão híbrida completa e tech convencional do Rafale. Isso mostra que ele não vai longe só com a energia da bateria. O pacote de 2 kWh, como em muitos híbridos completos, funciona em velocidades baixas e médias e faz isso muito bem, já que o consumo combinado chega a 58,9 milhas por galão. O consumo por galão impressiona, permitindo até 683 milhas de autonomia. A emissão de dióxido de carbono, 2 chegando a até 108 gramas por quilômetro, é ainda melhor. Quase líder da categoria, na verdade. Já era de se esperar isso. A Renault sempre foi boa nessa tecnologia, mesmo quando era baseada no antigo motor, 4 cilindros de 1.6 litro usado nas versões híbridas do Clio, do Captur e do Arcana. Usando a mesma tecnologia, com um motor mais moderno de 1.2 litro como faz o Rafale, só poderia mesmo trazer um bom resultado. Claro, os números oficiais são uma coisa. Os resultados reais do dia a dia são outra coisa, e pensando nisso, a Renault forneceu uma variedade de ferramentas de condução elétrica para permitir que os motoristas do Rafale E-Tech Full Hybrid cheguem o mais próximo possível dos números declarados. Todos os Rafale têm um modo de condução Eco Multisense e a versão veículo elétrico híbrido plug-in que estou dirigindo aqui possui 3 configurações de condução elétrica: elétrico, híbrido e e-Save, que permite economizar carga da bateria para usar mais tarde na sua viagem. Enquanto você dirige, se quiser conduzir de forma econômica, basta selecionar o medidor de potência e carga no centro do painel e manter o ponteiro na seção Eco. E direcionar para a carga em vez de subir para a potência, você consegue obter um melhor consumo. Selecionar a configuração totalmente elétrica prioriza a condução elétrica da bateria até cerca de 43 km por hora, desde que haja carga suficiente na bateria. Mesmo se você estiver em um Rafale híbrido auto-recarregável comum, a Renault acredita que deve ser possível para um proprietário do Rafale Tech for Hybrid dirigir pela cidade em baixas velocidades no modo totalmente elétrico por 80% do tempo. Se você estiver olhando para este modelo hiperíbrido 4x4 com 300 cavalos de potência, veículo elétrico híbrido plug-in, então até 105 km de autonomia elétrica são possíveis após carregar a bateria de 22 kW
kWh, que em uma wallbox de garagem típica de 7,4 kW leva 2 horas e 55 minutos para uma carga completa. As emissões de dióxido de carbono, 2 com bateria cheia, subindo para 132 gramas por quilômetro com bateria vazia. O consumo da versão Tecno Esprit Alpine é de até 909 km por litro no ciclo combinado com bateria carregada e até 78,4 km por litro, usando só o motor a gasolina. As rodas de 21 da versão Atelier reduzem a 95 km e o dióxido de carbono 2 para 15 gramas por quilômetro. O 649 km/L e 72,1 km/L. A autonomia do Rafale veículo elétrico híbrido plug-in totalmente carregado chega a 1.000 km e o imposto de benefício em espécie é só de 8% contra 27% da versão híbrida convencional. Como a maioria dos modelos Rafale custa mais de 40 mil, você terá que arcar com o suplemento de carro caro do governo de 410, o que aumentará sua taxa anual de licenciamento para 600 libras. É difícil imaginar clientes de marcas premium descartando o chaveiro com emblema para virar apenas proprietários de arquivo. Os poucos que derem uma olhada no que esse Renault Maior tem a oferecer podem encontrar muitos motivos para gostar dele. O visual vai chamar a atenção dos vizinhos. Os materiais da cabine são excelentes e o ambiente do banco traseiro é muito mais agradável e espaçoso do que o padrão das marcas premium. Também há coisas aqui que você não encontra nos concorrentes, como a direção nas 4 rodas e o enorme teto panorâmico solar. Antes, isso não bastava para superar o preconceito dos clientes com a marca, mas nesta era mais esclarecida e eletrificada, as coisas podem mudar. A Renault está torcendo para que sim.